Neste vídeo, conheceremos mais 5 casos perturbadores de mortes ocorridas em brinquedos de parques de diversão. São histórias reais de pessoas que saíram de casa esperando um dia de diversão, mas acabaram perdendo a vida em acidentes que levantaram perguntas sérias sobre segurança, treinamento, fiscalização e responsabilidade. Número 1. Hayley Leanne Williams. Era dia 15 de abril de 2004, quando Hayley Leanne Williams, uma adolescente de 16 anos, visitou o Oakwood Theme Park, no oeste do país de Gales, junto com sua família. Como tantos outros visitantes naquele dia, eles chegaram ao parque esperando viver momentos leves, aproveitar as atrações e transformar a visita em uma boa lembrança. Uma das atrações mais famosas do parque era o brinquedo Hydro, uma enorme montanha-russa aquática conhecida por sua queda extremamente íngreme. A descida tinha cerca de 85 graus e lançava os visitantes em direção a uma piscina com aproximadamente 3.780.000 litros de água, a uma velocidade próxima de 80 km por hora. Hayley estava animada para entrar no brinquedo. Ela embarcou junto com Martin Rothwell, um menino de 10 anos. O Hydro era divulgado como uma atração intensa, feita para quem gostava de emoções fortes e alta velocidade. Os passageiros deveriam ficar presos por uma trava em formato de barra em T, além de um cinto de segurança. Aquilo deveria garantir que todos permanecessem seguros durante a descida. Mas o que deveria ser uma experiência empolgante, rapidamente se transformou em um pesadelo. Testemunhas perceberam que Martin parecia estar com dificuldades em relação ao sistema de segurança. Hayley, que estava sentada perto dele, tentou ajudá-lo. Em uma sequência trágica, os dois acabaram caindo do brinquedo. Martin caiu na água e sofreu apenas ferimentos leves. A queda de Hayley, porém, apresentou gravidade muito maior. Ela despencou de uma altura de quase 30 metros até a piscina abaixo, sofrendo ferimentos críticos. Equipes de emergência chegaram rapidamente e Hayley recebeu transporte de helicóptero para um hospital próximo. Apesar de todos os esforços para salvá-la, ela morreu naquela mesma noite. Martin, embora profundamente abalado, recebeu atendimento por ferimentos leves e recebeu liberação. A morte de Hayley devastou sua família e marcou para sempre muitas das pessoas que presenciaram o acidente. Uma investigação teve abertura imediata pela polícia local e pelo órgão responsável por saúde e segurança. A apuração revelou que os dispositivos criados para proteger os passageiros haviam falhado no caso de Hayley. A barra em formato de T e o cinto de segurança, que deveriam mantê-la presa ao assento, não haviam recebido verificação adequada, o que acabou permitindo a queda fatal. O inspetor Phil Jones descreveu o impacto da queda de quase 30 metros como algo terrível. O acidente deixou visitantes traumatizados, principalmente aqueles que viram as crianças caindo do brinquedo. Muitas testemunhas se lembraram do momento com choque, falando sobre a imagem e o som da queda, algo que nunca mais conseguiram esquecer. Embora o Oakwood Theme Park tenha permanecido aberto, o brinquedo Hydro ficou fechado enquanto a investigação continuava. Nos dias seguintes, a família de Hayley ficou mergulhada em dor. A tragédia também gerou revolta pública e colocou o parque sob forte pressão, já que o local era conhecido havia muito tempo como um destino familiar. A administração do parque, inicialmente, evitou comentar o caso, o que aumentou ainda mais a frustração da família de Hayley e do público. O Hydro era uma das atrações que mais chamavam visitantes em busca de adrenalina, mas aquela mesma sensação de emoção agora estava ligada a uma perda irreparável. Os investigadores descobriram que as verificações de segurança do brinquedo eram frequentemente ignoradas. No dia da morte de Hayley, quase 88% dos passageiros não haviam sido presos corretamente. Imagens de câmeras de segurança confirmaram que funcionários do parque costumavam pular etapas essenciais dos protocolos de segurança, colocando visitantes em risco. Em 2006, um inquérito revelou falhas amplas nas práticas de segurança do parque. O fabricante da atração havia destacado a importância das verificações da barra em T e do cinto de segurança, mas os funcionários do Oakwood não seguiram essas medidas fundamentais. Como consequência, a empresa Oakwood Leisure Limited recebeu acusação de não garantir a segurança dos visitantes. Em 2008, a Oakwood Leisure recebeu uma multa de 250.000 libras e também recebeu a obrigação de pagar 80.000 libras em custos judiciais. No entanto,
A família de Haley considerou a punição muito branda. Beverly Williams, mãe de Haley, ficou arrasada. Para ela, o valor da multa era pequeno demais diante da perda de sua filha. A tia de Haley também expressou indignação, tentando entender como o parque poderia permitir que uma tragédia daquele tamanho acontecesse. Durante o processo judicial, houve revelação de que o Oakwood Theme Park enfrentava dificuldades financeiras desde o acidente. Mas, para a família de Haley, nenhum valor poderia compensar o que havia sido perdido. A Oakwood Leisure admitiu suas falhas, mas essa admissão trouxe pouco conforto para uma família que continuava em luto. Depois do acidente, o Oakwood Theme Park teve venda para a empresa espanhola Aspro em 2008. O Hydro recebeu o novo nome Drenched, algo que muitas pessoas interpretaram como uma tentativa de afastar a atração da tragédia. Para a mãe de Haley, porém, essa mudança de nome representou mais uma fonte de sofrimento. Ver o brinquedo sendo usado em anúncios parecia reabrir uma ferida. Apesar das promessas dos novos donos do parque de parar de promover a atração em campanhas publicitárias, Beverly ficou horrorizada ao perceber que o brinquedo ainda aparecia em materiais de divulgação. Para ela, a atração responsável pela morte de sua filha jamais deveria ser apresentada como símbolo de diversão ou alegria. A família Williams continuou convivendo com a dor da perda, e cada nova lembrança do brinquedo apenas aprofundava o sofrimento. Número 2. Wongel Estefanos. Era dia 5 de setembro de 2021, em Glenwood Springs, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Uma viagem em família ao Glenwood Caverns Adventure Park deveria ser apenas um passeio divertido. Entre os visitantes estava Wongel Estefanos, uma menina de 6 anos, cheia de energia e animada para conhecer uma das atrações mais famosas do parque, o Haunted Mind Drop. O brinquedo prometia uma experiência intensa. Ele levava passageiros a uma queda vertical de aproximadamente 33 metros dentro de uma estrutura subterrânea, usando a força da gravidade para criar a sensação de despencar no escuro. O que começou como um dia de empolgação acabou se transformando em uma tragédia devastadora. A família de Wongel, que era de Colorado Springs, já havia visitado o parque antes e conhecia algumas das atrações. Desta vez, porém, algo saiu terrivelmente errado. Wongel embarcou no Haunted Mind Drop, junto com seu tio e outros familiares. Diferente de muitos brinquedos radicais, aquela atração não tinha trava sobre os ombros. O sistema dependia apenas dos cintos de segurança. Wongel cumpria a exigência mínima de altura, então, à primeira vista, nada parecia fora do normal. Infelizmente, os operadores cometeram um erro grave. Eles não perceberam que Wongel havia se sentado por cima dos cintos, em vez de ficar presa corretamente por eles. Mais tarde, a Divisão de Segurança Pública do Departamento de Trabalho e Emprego do Colorado revelou que o sistema de controle do brinquedo havia detectado o problema no cinto da menina e emitido um alerta. Mesmo assim, os operadores responsáveis por garantir a segurança dos passageiros não souberam lidar com a situação. Em vez de interromper a operação e verificar o assento de Wongel com cuidado, eles tentaram reiniciar o sistema. Ao fazer isso, concluíram de forma equivocada que tudo estava correto. O brinquedo recebeu acionamento com Wongel sem a proteção adequada. Quando a atração despencou, ela não estava presa ao assento. Ao fim do movimento, o tio de Wongel olhou para o lado e percebeu que o assento dela estava vazio. Em desespero, ele tentou entender o que havia acontecido, mas a situação já era irreversível. A família, ainda presa aos assentos do brinquedo, só conseguia gritar por ajuda. Funcionários do parque correram para prestar assistência, mas já era tarde. Paramédicos chegaram pouco depois, porém não havia mais nada que pudesse ser feito. Wongel teve a morte declarada no local. Nos dias seguintes, investigadores estaduais descobriram detalhes alarmantes sobre a operação do brinquedo. Os 2 operadores haviam sido contratados recentemente. Um deles começou a trabalhar no parque no dia 9 de julho de 2021, mas só recebeu treinamento no dia 5 de agosto. O outro havia sido contratado no dia 21 de agosto e treinado no dia seguinte. Mesmo depois do treinamento, nenhum dos 2 operadores compreendia completamente os mecanismos de segurança da atração. Eles não reagiram corretamente ao alerta do sistema e cometeram falhas decisivas que levaram à morte de Wongel. O Haunted Mind Drop operava desde 2017 e era considerado incomum justamente por não usar travas nos ombros.
A proposta era intensificar a sensação de queda, dependendo dos cintos de segurança para manter os passageiros no lugar. Mas esse tipo de configuração exigia atenção extrema, porque qualquer erro no uso do cinto poderia criar um risco enorme. Visitantes já haviam demonstrado preocupação com a segurança do brinquedo no passado. O parque recebeu alertas, mas não tratou esses sinais com a seriedade necessária. Em 2018 e 2019, visitantes relataram problemas envolvendo os cintos de segurança. Em um dos episódios, uma mãe viu um adolescente quase iniciar o passeio sem estar preso corretamente. Só depois que outros passageiros gritaram, o operador verificou o problema e prendeu o jovem da maneira adequada. Depois disso, a mãe preocupada enviou um correio eletrônico ao parque. A administração respondeu prometendo treinar novamente os operadores, mas não manteve registro formal da reclamação nem informou o ocorrido às autoridades estaduais. Em outro caso, ocorrido em 2019, um passageiro também se sentou por cima do cinto de segurança, exatamente como aconteceu com Vongel. O passageiro precisou insistir com os operadores até que eles finalmente resolvessem o problema. Depois da morte de Vongel, essa pessoa relatou o episódio, mostrando que o parque havia perdido mais uma chance de corrigir suas falhas de segurança. Os pais de Vongel, destruídos pela morte da filha, entraram com uma ação judicial contra o Glenwood Caverns Adventure Park. Eles acusaram o parque de negligência e treinamento insuficiente, afirmando que essas falhas levaram diretamente ao acidente fatal. O advogado da família, Dan Kaplis, declarou que os parentes queriam justiça e esperavam impedir que outras tragédias parecidas acontecessem. A família pediu que qualquer pessoa que tivesse vivido situações semelhantes no Haunted Mine Drop se apresentasse para ajudar no caso. O parque expressou tristeza pelo ocorrido. O fundador, Steve Beckley, afirmou que a segurança sempre havia sido uma prioridade e prometeu trabalhar com especialistas e autoridades estaduais para revisar o brinquedo e fazer as mudanças necessárias. Mas, para a família enlutada de Vongel, nenhuma declaração ou pedido de desculpas poderia desfazer a perda. Número 3. Adeline Leong. Era um dia quente de setembro de 2014, durante o Royal Adelaide Show, um grande evento realizado na Austrália do Sul. Famílias aproveitavam brinquedos, barracas e atrações, quando Adeline Leong, uma menina de 8 anos que visitava o país vinda da Malásia com sua mãe, decidiu participar da diversão. A alegria daquele passeio, porém, se transformou em uma tragédia de partir o coração. Adeline e sua mãe resolveram entrar no Air Max 360, uma grande atração giratória conhecida por sua velocidade intensa. Adeline estava animada enquanto esperava na fila. Imagens mostradas posteriormente no tribunal registraram sua empolgação ao se aproximar do brinquedo, sem imaginar o perigo que surgiria em seguida. Adeline media 1,37 m, um pouco abaixo da exigência de altura indicada pelo fabricante, que era de 1,40 m. No entanto, os operadores haviam definido uma altura mínima menor, de 1,20 m. Essa decisão seria apontada depois como uma falha séria de segurança. Um atendente verificou o cinto e a trava de Adeline várias vezes, mas houve dificuldade de comunicação por causa da barreira de idioma. Depois disso, o atendente fez um gesto de aprovação e o brinquedo começou a funcionar. Enquanto o Air Max 360 girava e alcançava velocidades superiores a 100 km por hora, algo deu errado. Enquanto outros passageiros seguiam no brinquedo, Adeline começou a escorregar do assento. O sistema de proteção não conseguiu mantê-la segura e ela acabou arremessada para fora da atração. Adeline acabou lançada a mais de 10 metros de altura e caiu diante de testemunhas chocadas, incluindo sua própria mãe. Equipes de emergência chegaram rapidamente, mas a menina não pôde ser salva. O desespero de sua mãe ecoou pelo local do evento, deixando todos que presenciaram a cena profundamente abalados. A tragédia levou a uma investigação imediata, que revelou falhas graves de segurança. O Air Max 360 havia chegado à Austrália apenas no ano anterior. Seus operadores da empresa CJ & Sons Amusements, pertencente a Jane Lee Sullivan, e seu marido, Clinton Watkins, não haviam registrado corretamente o brinquedo junto às autoridades australianas de segurança. Em vez disso, usaram uma certificação relacionada a outra atração, contornando exigências essenciais. A investigação também concluiu que a altura mínima do brinquedo havia sido reduzida sem justificativa adequada. Os operadores não haviam enviado a lista obrigatória de verificação de segurança.
Isso significava que o brinquedo pôde funcionar sem inspeções apropriadas. Além disso, uma falha no desenho do sistema de contenção deixava espaços que permitiam que passageiros menores, como Adeline, escorregassem para fora. Várias inspeções anteriores não identificaram esse problema crítico. Os operadores também não mantinham registros precisos. Atendentes do brinquedo, segundo a investigação, frequentemente se distraíam e muitas vezes usavam o celular em vez de monitorar a segurança dos passageiros. Havia ainda outros sinais de alerta antes da tragédia. No Royal Melbourne Show, o mesmo brinquedo se envolveu em vários incidentes. Mais de 20 relatos de ferimentos receberam registro em apenas 3 dias, especialmente entre passageiros menores, que reclamaram de dores e impactos na cabeça, no pescoço e no peito. Mesmo diante desses alertas claros, nenhuma medida efetiva recebeu aplicação para melhorar a segurança da atração. O vice-legista estadual Ian White expressou indignação durante o inquérito. Ele afirmou que a morte de Adeline poderia ter sido evitada e responsabilizou os operadores por colocarem o lucro acima da segurança, ao reduzir a exigência de altura para permitir que mais pessoas pagassem para andar no brinquedo. A restrição correta de altura permaneceu oculta das autoridades, permitindo que os operadores aumentassem o número de passageiros. A mãe de Adeline, completamente devastada, falou por meio de seu advogado sobre o impacto profundo da tragédia em sua vida. Perder sua única filha a deixou sem chão, ainda mais sabendo que o acidente poderia ter sido evitado se as regras de segurança tivessem sido seguidas. Apesar das fortes evidências de negligência, a CJ Sons Amusements enfrentou consequências limitadas. Problemas financeiros e dívidas superiores a $1 milhão fizeram com que as multas impostas à empresa e aos proprietários nunca tivessem aplicação total. A família também não conseguiu receber a indenização máxima, que era limitada a $20 mil. Depois da tragédia, o Air Max 360 ficou fechado de forma permanente e, posteriormente, recebeu venda para uma empresa britânica. Embora o brinquedo tenha desaparecido daquele circuito, as marcas emocionais permaneceram. O legista recomendou reformas urgentes nas regras australianas para brinquedos de parques e eventos itinerantes. Entre as propostas estavam uma avaliação mais rigorosa dos inspetores e a criação de um banco de dados para acompanhar problemas de segurança. A intenção era impedir que tragédias como a de Adeline se repetissem. Número 4. Hayley McMullen. Era dia 12 de outubro de 2019, no Deerfield Township Harvest Festival, em Cumberland County, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Hayley McMullen, uma menina de 10 anos, estava no festival com sua família e seus amigos. Hayley era uma aluna querida do 5º ano da Deerfield Township Elementary School. Ela era conhecida por sua personalidade alegre, por rir com facilidade e por gostar de passar tempo com as pessoas que amava. O festival estava movimentado. Havia famílias aproveitando brinquedos, comidas e atrações em uma tradição comunitária que reunia moradores da região. A empresa Skelly's Amusements, em operação desde 1956, era responsável pelos brinquedos do evento. Uma das atrações era chamada Extreme, um brinquedo Wisdom Super Sizzler, que girava os passageiros em alta velocidade. Por volta das 6 horas da tarde, Hayley e seus amigos decidiram entrar na atração. Eles estavam animados com a emoção do passeio, mas poucos minutos depois do início, algo deu terrivelmente errado. Hayley acabou arremessada para fora do assento, provocando pânico entre as pessoas que estavam ao redor. Crystal Defoe, uma moradora local que estava no festival com seu filho, viu o acidente. Mais tarde, ela descreveu a situação como assustadora, dizendo que algumas pessoas correram para ajudar, enquanto outras se afastaram em choque. Algumas ficaram paralisadas, sem conseguir processar o que tinham acabado de ver, enquanto outras tentavam agir rapidamente. Uma pessoa ligou para o serviço de emergência, relatando que Hayley havia sido lançada para fora do brinquedo. Outra testemunha viu a menina caída no chão após o acidente. Equipes de emergência chegaram rapidamente, e Hayley recebeu transporte de helicóptero para o Cooper University Hospital. Apesar dos esforços médicos, ela teve a morte declarada às 7h20 da noite. O festival, que deveria ser um momento de alegria, havia se transformado em uma tragédia devastadora. Número 5. Daviene Muniz Cordeiro. Era dia 22 de setembro de 2023, no Parque Mirabilândia, em Olinda, Pernambuco, Brasil.
O parque estava cheio de vida, com famílias aproveitando atrações e crianças rindo. Entre os visitantes estava Daviene Muniz Cordeiro, uma professora de inglês de 34 anos, conhecida por sua personalidade expansiva e por seus cabelos coloridos e vibrantes. Daviene tinha comparecido ao parque para passar um dia tranquilo e se divertir, sem imaginar que aquela seria sua última visita. Ela decidiu entrar no Wave Swinger, uma atração popular com cadeiras suspensas por correntes metálicas que giravam no ar. O brinquedo parecia oferecer uma mistura de leveza e emoção. Quando começou a funcionar, tudo aparentava estar normal, com os passageiros aproveitando o movimento circular. Mas, pouco depois, ocorreu o desastre. A cadeira de Daviene se soltou, lançando-a a vários metros de distância. A alegria do parque rapidamente deu lugar ao choque e ao desespero entre as pessoas que viram o acidente. Visitantes correram para ajudar, e funcionários do parque tentaram prestar assistência. Daviene havia sofrido ferimentos muito graves. Ela recebeu transporte rapidamente para o Hospital da Restauração, no Recife, onde médicos trabalharam com urgência para tentar salvá-la. Daviene sofreu múltiplas fraturas e uma lesão cerebral grave. Cirurgiões realizaram procedimentos de emergência para reduzir a pressão no cérebro, enquanto sua família corria para o hospital, agarrada à esperança de recuperação. Nos dias seguintes, Daviene permaneceu em estado crítico na unidade de terapia intensiva. Mesmo com os esforços da equipe médica, seu corpo enfrentava enormes dificuldades para se recuperar. Sua família, especialmente seu primo, Ricardo Lima, permaneceu ao seu lado, esperando por uma melhora. Ricardo passou a atualizar a imprensa com frequência, explicando que a família desejava transferir Daviene para um hospital particular, onde ela pudesse receber cuidados especializados. Infelizmente, seu estado era instável demais para permitir a transferência. As autoridades abriram imediatamente uma investigação sobre o acidente, e o parque ficou fechado por tempo indeterminado. As primeiras informações indicavam que a cadeira de Daviene havia se desprendido por causa de uma falha, mas os detalhes completos ainda precisavam ser esclarecidos. Com o passar das semanas, Daviene passou por várias cirurgias, mas seu quadro piorou. Em novembro, seu corpo já não conseguia absorver alimentos adequadamente, o que levou a um estado grave de desidratação e desnutrição. A equipe médica fez tudo o que estava ao alcance, mas sua saúde continuou se deteriorando. No dia 1º de fevereiro de 2024, às 6h40 da manhã, Daviene morreu em decorrência da lesão cerebral traumática sofrida no acidente. Sua família, seus amigos e seus alunos ficaram devastados. Ricardo, que havia sido o porta-voz da família durante todo o período de internação, anunciou a morte dela à imprensa com muita emoção. Ele falou sobre o peso emocional que o sofrimento de Daviene trouxe para todos e sobre os sentimentos mistos de tristeza e alívio. Embora estivessem destruídos pela morte dela, também sentiam que sua dor finalmente havia chegado ao fim. O funeral de Daviene aconteceu no dia seguinte, no cemitério de Santo Amaro, no Recife. A cerimônia teve emoção profunda, reunindo familiares, amigos e ex-alunos que compareceram para se despedir. Vários amigos pintaram os cabelos com cores fortes para homenagear o estilo único de Daviene. A cerimônia teve discursos comoventes e orações. O caixão ficou cercado por flores e cartas de pessoas queridas. A família tentava lidar com a perda repentina e trágica de alguém que era lembrada como uma pessoa cheia de vida. Mesmo depois da morte, a família continuou enfrentando desafios. Eles já buscavam medidas legais contra o parque, querendo justiça por uma tragédia que acreditavam ser evitável. Uma campanha pela internet havia sido criada para ajudar a pagar despesas médicas e os custos de cuidados em casa, caso Daviene pudesse deixar o hospital. Infelizmente, ela nunca teve essa chance. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!